Olha aí, gente, estamos de volta, Voadora, live sem frescura, feita sem frescura, objetivo, direto. Dessa vez eu estou trazendo para conversar a super jornalista Sinara Menezes, minha amiga, minha irmã de muitos anos, e que é hoje uma referência nacional, quiçá internacional, de jornalismo independente nas redes sociais, uma precursora, né, uma pessoa que teve um entendimento da dimensão da internet desde sempre e que se colocou como jornalista independente dentro da internet e que hoje é um nome, né, que faz jornalismo de verdade, utilizando os recursos que vêm dos seus seguidores, dos seus leitores, e que está aqui agora para a gente falar sobre um assunto muito, muito, muito grave, que diz respeito ao jornalismo diretamente, mas diz respeito à política e a tudo que acontece na nossa sociedade hoje, que é a questão das fake news. Sinara, bem-vinda, um beijo grande. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos e todas. Meu amigo Leandro, que a gente se conhece praticamente desde a infância. Desde a época do governo de Antônio Balbino, na Bahia, muitos anos já. Porque imagina, ele é um ano mais velho que eu tinha 18, ele tinha 19 quando a gente se conheceu. Meninos da praia de Ondina. Criança, né? Sinara, deixa eu começar te perguntando logo uma coisa seguinte. A gente tem uma CPI que trata de fake news, né, que é um assunto super grave. Sim. Você vê possibilidade de tratar, de resolver o problema de fake news no Brasil pela política, pelo Congresso Nacional? É uma tentativa, né? Porque, na verdade, ninguém sabe como resolver esse problema, né? A questão das fake news, elas estão influenciando a política, as eleições e a vida de todo mundo em várias partes do planeta, né? Agora, por exemplo, na eleição de 2020, nós temos uma situação. As campanhas serão todas feitas online. Como você vai evitar que as fake news tomem conta do processo inteiro? Como? Porque antes, na eleição de 2018, a gente teve um antídoto que eu achei muito importante, sabe, Leandro? Porque eu acho que enquanto a extrema-direita se move pela escuridão, pelos subterrâneos, nós nos movemos pela luz, então a gente foi para a rua, a gente botou banquinha para conversar com as pessoas, a gente fez um contra-ataque às fake news pela superfície. Mas e agora que vai ser tudo de forma subterrânea? Como que a gente vai conseguir? Vai ser um desafio. Eu acho que o grande desafio das fake news vai ser agora, em 2020, com essa eleição online. Você foi muito vítima de fake news, Sinara? Não, assim, mais ataques baixo nível e tudo, mas fake news, o que houve foi o seguinte, em 2000 acho que foi 2002, já faz tanto tempo que eu nem lembro mais, eu recebi um convite para trabalhar na TV Brasil como entrevistadora, né? O que seria legítimo, afinal, todos os jornalistas podem ser entrevistadores em qualquer meio de comunicação. Augusto Nunes e a Vera Magalhães nunca tiveram seus contratos questionados. Mas o fato é que o meu contrato com a TV Brasil nunca se concretizou, porque eu fui para São Paulo, enfim, não aconteceu. E até hoje, inclusive na época, com a colaboração dessas pessoas da mídia corporativa que eu citei, surgiu um boato enorme que eu recebia dinheiro do governo, que eu recebia dinheiro do PT. E aí isso ficou como verdade. Ficou como verdade que eu tive um contrato com a TV Brasil que nunca se concretizou. Então essa foi a fake news de qual eu sou vítima até hoje. Você vê que eu não me lembro nem mais um ano. Se eu não me engano, foi em 2014. Acho que foi em 2014. Pois é, Sinara, eu outro dia entrevistei Jean Willis, que é nosso amigo, e ele, só do Facebook, foram retirados 1 milhão de fake news contra Jean Willis. É um massacre absoluto. Enquanto essas fake news eram voltadas contra a esquerda, contra gente como Jean Willis, contra minorias, a mídia comercial, nossos coleguinhas jornalistas que trabalham nela, ficavam calados. Agora, de certa forma... Ou participavam, ou eram coniventes por ação ou omissão.
Agora, né, que a própria mídia está sendo contestada, que a Globo virou comunista, Globo lixo e tal, a Folha de São Paulo é comunista, eles estão reagindo horrorizados. O que você acha dessa indignação tardia desses nossos coleguinhas? Para mim, assim, o que mais me choca, eu até escrevi sobre isso no site, é essa questão do machismo, né? Ai, nós somos vítimas do machismo. Poxa, mulheres, jornalistas da mídia comercial participaram do machismo contra Dilma. Participaram. Sim, não é que elas foram omissas. Elas participaram, elas ridicularizaram Dilma, elas chamaram ela de burra, elas mangaram, como diz lá na Bahia, elas mangaram, né? Quer dizer, zombaram da roupa que a Dilma estava usando na posse. Miriam Leitão, não é jornalistazinho pequeno, não. Miriam Leitão, Cora Rony, olha como ela anda, olha o andar dela que feio. Isso, Cora Rony. Olha como ela parece um bujão de gás. Vocês fizeram isso. Eu me lembro. Mandaram Dilma tomar no cu, num estádio lotado, ela ao lado da filha dela, de autoridades do mundo todo. Sendo... Qual foi a jornalista da mídia corporativa que se indignou com isso? Ninguém acharam lindo. Ou então se omitiram. Existe a suspeita de que uma colunista do Estadão estava no grupo que puxou esse dizer aí. Puxando. Esse ela xingamento aí. Ela nunca desmentiu de fato isso. Vou falar o nome que essas pessoas estão ávidas para nos processar. E a gente já tem processo. Exatamente. Sinara, você se autotitula muito propriamente como socialista morena, porque você é socialista e é morena, mas não me autotitulo, não. Mas o termo do site é socialista morena. Mas você já é socialista morena, mas o termo socialismo moreno, ele tem uma origem, né? Ele é origem no brizolismo, não é isso? Exato. Conta pra gente como é que é. Quando Darcy e Brizola voltaram para o Brasil, depois da anistia, eles vieram com a ideia de de pregar aqui no Brasil um socialismo que não seguisse os modelos. Você sabe que o Darcy ele era muito crítico dos modelos soviéticos, o próprio modelo cubano tinha críticas de Darcy. Ele gostava muito mesmo, era do Salvador Allende. O Darcy Ribeiro gostava muito daquele socialismo que não chega pela luta armada, que não chega. Ele nunca foi... Darcy nunca defendeu a luta armada. Então, quando eles voltam, eles pensam em propor aqui um modelo de socialismo próprio, um modelo nosso de socialismo, um modelo mestiço como nossa gente, um modelo de socialismo moreno. Aí que vem a história do socialismo moreno. E aí, quando eu fiz o site... Eu achei que poderia ser divertido fazer esse jogo de palavras, homenagear o Darcy e o Brizola, né? Brincar com a história da Pinap. Depois eu fiz até um símbolozinho, que é uma menininha meio toda bonitinha, mordendo a caneta e tal. Tem inspiração em mim, lógico, mas eu não sou eu a socialista morena. A ideia é que o site é a socialista morena e que todos nós sejamos socialistas morenos. Sinara, há muita resistência ao que você escreve, claro, na direita, né? Mas há muita resistência também, há muita dificuldade de compreensão também na esquerda, principalmente nessa discussão entre feminismo e machismo, né? Sem querer relativizar as duas coisas, sem querer igualar, dizer que um é o contrário do outro. Mas assim, você é uma voz feminista também dentro das redes, e isso incomoda, de certa forma, também gente da esquerda. Por que é tão difícil essa união de ideias em torno desse tema do feminismo dentro da esquerda brasileira? Olha, antes de comentar isso, Leandro, eu quero dizer que a resistência que eu... Oh, meu Deus, um telefone aqui tocando. Peraí, deixa eu desligar. Sabia que não podia tocar nesse assunto, que alguma coisa... A resistência... É o Zé de Abreu? A resistência que eu vejo... A maior resistência que eu vejo, na verdade, ao trabalho do jornalista de esquerda no Brasil
é que existe uma incompreensão muito grande, até porque, como toda a imprensa que era de esquerda, que era operária, foi destruída pela ditadura, as pessoas se desacostumaram com a ideia de que existem jornalistas de esquerda, né? Então, assim, existe uma incompreensão generalizada sobre o que é ser um jornalista de esquerda. Um jornalista de esquerda, ele é de esquerda, mas, em primeiro lugar, ele é jornalista. Você sabe disso. A gente não se cair na sua mão, Leandro, um furo sobre quem quer que seja, o que você vai fazer? Publicar. Tem jeito, porque a gente é jornalista. A gente é jornalista, então, assim, eu sou jornalista, eu vou fazer matérias. Eu sempre cito um exemplo assim clássico. Aí, só para concluir, as pessoas não entendem que eu, sendo jornalista de esquerda, eu não estou alinhada a partido nenhum. Então, me dou o direito de uma hora eu posso criticar o PT, outra hora eu posso criticar o PSOL, outra hora eu posso criticar o PDT, outra hora eu posso criticar o PCdoB, e outra hora eu posso elogiar o PCdoB, outra hora eu posso elogiar o PT, entendeu? As pessoas... Aí, se eu elogio o PT... é porque o pessoal do PSOL diz que eu sou petista. Aí, se eu elogio o pessoal do PT diz que eu sou pissolista. Então, essa é uma coisa muito pequena, essa é uma cabeça muito pequena em relação a isso. Isso me incomoda muito, muito. E eu vou dar um exemplo que eu sempre cito, que é a história que eu fui entrevistar o ex-marido da Dilma, na eleição de 2014. Não, durante o processo de impeachment, eu fui lá. E aí o cara vira para mim e fala assim, o PT abandonou a Dilma. Ela está sozinha. Qual que é o lead da matéria? Desculpa, o lead da matéria é que o PT abandonou a Dilma. O PT abandonou a Dilma. Claro. Óbvio, eu sou jornalista, eu sou idiota, então eu entrego o meu diploma. Se eu vou ficar me guiando por ideologia na hora de escrever meu trabalho, sabe? Eu entrego, então, o meu diploma. Aí eu, botei no título isso. E aí foi uma confusão que eu tinha dado espaço. O cara era ex-marido da Dilma, velho. Entendeu? Se ele criticou o PT deveria ouvir. Desculpa, minha opinião. E aí, então, às vezes existe uma incompreensão muito grande. Então, aí, outro dia, teve uma entrevista dos blogueiros com o Lula e eu fiz a pergunta que eu quis fazer como jornalista. E aí vieram, você não devia ter perguntado isso, porque você colocou o Lula justa. Isso não existe na minha cabeça. Não existe. Eu não vou em entrevista com ninguém bajular a pessoa, com ninguém. Fim de papo. Aí essa questão do machismo que você falou... Desculpa. Cara, o machismo é uma coisa institucional. E não pense que eu vou concordar quando eu vir qualquer pessoa do nosso campo usando de machismo para atacar adversário. Porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa que as minhas colegas fizeram com a Dilma. Certo? Elas fizeram isso com a Dilma, mas eu não vou fazer isso com elas. Então, eu acho que existem 1001 maneiras de você criticar uma mulher profissionalmente, sem recorrer o marido dela não sei o quê, a bunda dela não sei o quê, ela não sei o quê, sabe? Por favor. Deixa eu pegar um caso específico. A gente está falando da Vera Magalhães, eu estava entrevistando o Zé de Abreu, e o Zé de Abreu, de fato, assim, foi violentamente no Twitter falar que a Vera Magalhães só estava na TV Cultura porque o marido dela era tucano. Né? Eu acho que nesse caso, por exemplo, você está amenizando a culpa da Vera Magalhães. Ela está na TV Cultura porque ela é tucana, né? Não é porque o marido é tucano, é porque ela é tucana. Porque ela é racionária, porque ela é antipetista. Ela construiu a carreira dela com as boas relações dela, puxando o saco do PSDB. Isso é notório. Notório. Me mostra uma crítica que a Vera já fez à corrupção tucana. Nunca. Então, ela fez muito boas relações dentro do tucanato, né? Não é uma pessoa incompetente, é uma pessoa competente, por isso ela chegou onde chegou. Agora, dizer que foi por causa do marido? Quem é o marido dela? Ninguém nem sabe. Pelo amor de Deus, ele era um cara que fazia matéria lá na Veja e se tornou assessor do PSDB. Sabe? Eu não gosto nem de botar essa coisa na vida pessoal das pessoas. Quê? Ele escreveu um livro também, um livro horroroso sobre o Zé Dirceu, que foi desqualificado, completamente desqualificado. Então, se eu quero falar mal do cara, que é jornalista, eu falo mal do cara. Escreveu um livro péssimo sobre o Zé Dirceu, a ponto do Mário Sérgio Conte sair desancando e apontando todos os erros.
Agora, ficar botando tudo que é questão ao marido, à mulher, eu não gosto dessa coisa pessoal, não gosto. Vamos para o ponto, sabe? Ah, você acha ela uma má profissional? Critique isso. Ah, você acha a voz dela horrível? Ele falava. Tudo bem. Agora, o que tem a ver o marido, velho? Para com isso. E eu nem critiquei o Zé de Abreu nesse aspecto, porque eu na verdade, tirei o Zé de Abreu da minha área, sabe? Do meu espectro de atuação, porque ele continua me atacando. Ele continua me atacando quando o que eu falei a respeito do Zé foi o seguinte: ele cruzou muitos limites naquela história da Regina Duarte. E vou te dizer o principal. O principal, que eu não aceito contra ninguém e não vou aceitar. Você pode falar isso sobre a Damares, sobre quem quer que seja, que eu não vou aceitar. O Zé de Abreu falou assim: ah, Regina, eu sei o que nós fizemos no seu apartamento na Barra. Porra, velho, não dá. Para mim não dá, porque eu não quero eu ser alvo disso. E eu tenho um princípio na vida que é incorruptível, que é aquele de Confúcio: não faças aos outros o que não queres que te façam. Eu guio minha vida por isso, então eu não vou participar desse tipo de coisa, não vou. E aí eu fui falar disso, ele ficou bravo e está até hoje me atacando. Enfim, acontece. Já temos idade para ter inimigos. Na esquerda brasileira, não falta um pouco. Eu lembro que uma vez, há muito tempo, você escreveu um artigo ou fez um comentário no Twitter, aquele seu comentário que geram trocentas mil outros comentários, de que assim, a acusação de que o governo Dilma e Lula era chavista era equivocada, porque o que faltava exatamente a esses governos era chavismo, era um pouco de chavismo. E a característica do chavismo, e que a gente sabe hoje que é o que mantém o Maduro no poder, apesar de toda a pressão dos Estados Unidos e dos grupos reacionários da América Latina que lutam contra ele, é de que ele não abriu mão de certa violência revolucionária. De que ele não abriu mão, por exemplo, de se inserir no aparato militar e judiciário. Ou seja, de que ele fez coisas de que muita gente da esquerda brasileira fica horrorizada, porque a gente não quer ser como eles. Ah, se a gente fizer isso, a gente vai ser como eles. Se a gente interferir na polícia, vai ser como eles. Se interferir no Supremo, vai ser como eles. E assim, o que acabou? O único país que não sucumbiu às ações reacionárias nos últimos anos é justamente a Venezuela, porque não abriu mão da sua violência revolucionária na hora de se manter no poder. Nós não cometemos esse erro. A gente não comete esse erro, por exemplo, quando fica discutindo muito identitarismo e não discute a questão do trabalhador e do socialismo em si. Leandro, eu acho que o erro aí, eu acho que essa questão do identitarismo é uma questão que é uma demanda da sociedade para nós. Então, nós temos que responder a essa demanda. Os negros estão nos demandando isso, os homossexuais estão nos demandando isso. Nós temos que responder, é natural. O que eu acho que houve de erro no caso do PT no poder foi não investir em conscientização política da juventude, né? Porque o Chaves, ao mesmo tempo que ele... por que ele tinha essa penetração nas Forças Armadas? Porque ele conscientizou politicamente as pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, esse caso dos policiais militares, que eu acho que a gente tem uma abordagem confusa em relação à polícia militar, né? Todo mundo é a favor da desmilitarização da polícia? Somos. Quando ela vai acontecer? De edição nunca, de tarde, na minha opinião. Sabe? Ela não vai acontecer tão cedo, essa desmilitarização. Vamos ser realistas? Então, como é que a gente pode enfrentar essa questão? Eu acho que durante todos esses anos a gente poderia ter tentado conscientizar politicamente os policiais de que eles são trabalhadores, de que eles ficam agindo como capatazes da elite, mas na hora H a elite vira para eles e fala: seu analfabeto, olha com quem você está falando, né? Então, assim, eu acho que a gente devia estar o tempo inteiro perturbando os policiais nesse aspecto. Você está sendo o capitão do mato da era moderna, e quando você chega em alguém da elite, ele te xinga. Lembra aquele caso que teve
Alphaville, o policial chegou lá e o burguês saiu da porta, xingou o policial todo. Se fosse um preto na periferia, o policial tinha batido contra o povo dele, contra a sua própria classe. Então, eu acho que a gente falhou muito em não dar consciência de classe para quem precisa dela. E todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. E nessa história, quer dizer, nessa não conscientização, nesse vácuo da não conscientização, chegaram as fake news. Né? Essas pessoas acabaram sendo conscientizadas, entre aspas, por notícias falsas. Né? Assim, você, como eu, e como muita gente, como quase todo mundo, tem familiares que justamente foram envenenados nesse vácuo. E que se alimentaram dessa ignorância, e hoje transmite essa ignorância como conhecimento. E estão, a meu ver, em muitos casos, irremediavelmente envenenados. É impossível fazer uma lavagem cerebral. É impossível você fazer uma ação contrária para resolver isso, porque as pessoas estão definitivamente envenenadas. Assim, a gente, nessa questão de fake news, a gente já está derrotado? Ou você acha que existe algum mecanismo capaz de reverter isso na comunicação? Olha, eu acho que a gente tem que informar. Já que é pelo WhatsApp que está chegando, a gente tem que usar o WhatsApp. Agora, existe um ponto aí específico, Leandro, que você já deve ter lido, que é a questão da pós-verdade, né? Que é muito complicado você atuar contra, porque qual que é o princípio básico da pós-verdade? É que a confiança superou a verdade. Então, se eu recebo uma notícia do Leandro, que é um cara que eu conheço, como eu falei para vocês, há mais de 20 anos, 30? Mais de 30 anos. Mais de 30, quase há mais de 30 anos. Qual é a chance de eu acreditar numa notícia que o Leandro me mandou? Altíssima. Então, a verdade fica atrás da confiança. Então, como é que a gente pode fazer de novo a verdade superar essa confiança? É um desafio tanto. Eu não tenho a resposta. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é ocupar todos os espaços, como você está fazendo aí com o seu programa. Um dos objetivos do seu programa, tenho certeza que é contribuir com a conscientização da população, não é isso? Assim como o meu site eu fiz com o intuito de contribuir com a conscientização política da juventude. E eu acho que os partidos políticos todos têm que ter esse norte, porque senão não sei o que é que vai acontecer com a gente. Você acredita... Tem uma pergunta aqui de um internauta. Ivo Nobre pergunta o seguinte: as redes sociais podem criar mecanismos eficientes contra a fake news? As próprias redes sociais, você acha que elas são capazes de criar mecanismo contra fake news? No Facebook e no Twitter é possível, né? Embora o presidente da República minta e a postagem dele continue lá contra a esquerda, né? Nesse caso específico do Bolsonaro mentindo contra a esquerda, eu acho que a gente deveria se organizar para começar a fazer ações civis públicas contra o presidente. Se juntar e fazer 50 milhões de pessoas contra o povo, contra Bolsonaro, igual eles fazem nos Estados Unidos, sabe? Junta uns 10 lá assinando a ação e mais não sei quantos milhões apoiando a ação. Porque não é possível que um homem insulte pais e mães de família como nós, cidadãos e cidadãs de esquerda como nós, nos chamando de pedófilos. Isso fica impune. Então, o que eu acho? Eu acho que o Twitter e o Facebook podem regular e contribuir. Mas e o WhatsApp? Como é que você vai impedir que um negócio falso circule pelo WhatsApp? E é por onde mais circula, né, Sara? O WhatsApp é uma terra de ninguém. Eu recebo de parentes coisas inacreditáveis. Inacreditáveis no sentido da pessoa acreditar naquilo. Assim, mas como é que você, que tem escolaridade, que eu conheço há tantos anos, que é meu parente próximo, eu evito até falar qual é essa proximidade, porque é tão triste, é tão deprimente. Assim, como é que você acredita nisso? Quais são os mecanismos mentais que faltaram a você para você acreditar nisso? Né? Em que ponto você chegou de ódio e de intolerância para
transmitir, passar isso adiante. Para você não perceber que não faz o menor sentido. Nenhum sentido. E que isso depõe contra você passar isso adiante. Isso é uma coisa que só um imbecil passaria adiante. E eles Mas você sabe que eu ouvi um relato de um amigo sobre outro que trabalha num tribunal desses superiores. E ele falou assim, mas você sabe que isso aí é fake news. Por que você está passando isso? Porque contra o PT vale tudo. Com quem que eles aprenderam isso? Com quem que eles aprenderam isso? Com a mídia. Com a mídia. Assim, qual que é a diferença, Sinara, de uma fake news dessa podre aí do Bolsonaro e dos bolsominions, com aquela capa falsa da Folha contra a Dilma, né? Daquela ficha falsa da Dilma. Pois é. Aquela ficha falsa, ela já circulava como falsa nas redes. Exato. Aquilo foi uma ação deliberada. Exato. Né? Então, assim, não tem diferença. Só que agora, quando eu vejo no Twitter, eu sempre sacaneio, sempre que posso, sacaneio nas redes, esses coleguinhas que estão se mostrando horrorizados. Eles participaram disso. Eles são parte fundamental da eleição do Bolsonaro. Eles agora estão querendo se distanciar, estão lavando biografia nas redes. Então, essas pessoas cara de pau. Não podem cair no esquecimento. Né? Eu sou a favor de ter um memorial para que o nome dessas pessoas nunca seja esquecido. Muitas delas, assim, toda vez que falam de CPI da fake news, eu sempre falo isso. Mas essa CPI vai ser para pegar os pequenos ou vai botar os grandes também? Todas aquelas capas mentirosas da Veja na época da eleição vão entrar na CPI das fake news? Não vão. E aí? Sabe? Quem inventou as fake news? Foram esses pequenininhos ou eles surgiram no rastro da Veja, por exemplo, que é uma revista mentirosa? Eu trabalhei lá 8 meses dramáticos, onde eu sei que a revista mente. Ela enfia coisas que você não apurou nos textos, e eu posso dizer isso em qualquer lugar, porque eles fizeram isso comigo. Entendeu? Então, como é que você dá um exemplo desse e quer cobrar dos pequenos, desses vagabundos aí do Bolsonaro, que fale a verdade? E essa hipótese de frente ampla que foi discutida, que muitos jornalistas e muita gente de esquerda entrou de cara, achando que é uma coisa maravilhosa. O Lula já descartou de cara, porque ele já percebeu que era uma arapuca, mas é um assunto que ainda circula na esquerda. Né? E quem não aceitou de cara foi chamado de intolerante, que não está entendendo o momento político. Qual é a sua opinião sobre isso? Teve até um colunista do UOL que entrou no meu perfil no Twitter, estou te parando de te seguir agora. Eu falei, meu filho, seu ego é muito grande, e para de seguir, para que você precisa avisar. Mas por que ele parou de seguir? Porque desde o princípio eu era favorável ao que o Lula falou. Pronto. Eu também. Se o Lula falou, eu não concordo com o Lula em tudo, mas nesse aspecto eu concordei. Por que o Lula disse? O Lula tem razão. O que o Lula falou? O Lula falou o seguinte, que ele estava desconfiado que o que queriam não era tirar Bolsonaro, era domesticar Bolsonaro. Tá certo ou tá errado? Dar bons modos a Bolsonaro, para ele parar de falar palavrão. Que eles querem Guedes, mas não querem Bolsonaro. Se querem Guedes, querem Bolsonaro. Vamos ser francos. Exatamente. Ou vai ficar mentindo? E falando, sabe? Foi bom você ter falado nisso. O que você acha desse dilema? Parece aquela propaganda do presunto. Guedes, o Bolsonaro está querendo me enganar, né? Está querendo me enganar, né? Ô, Sinara, o que você acha desse dilema? Que é o dilema hoje dos jornalistas da mídia comercial, que foram autorizados a bater no Bolsonaro, mas desautorizados a bater no Guedes. Então, assim, eles podem bater no Bolsonaro, mas apoiam essa agenda neoliberal do Paulo Guedes, o que torna o noticiário absolutamente esquizofrênico, não é isso? Total. Com perdão aos esquizofrênicos. Pois é. Daqui a pouco eu vou começar a receber mensagens de esquizofrênicos. Não pode usar. Você sabe que uma vez, e assim, eu dei razão, eu escrevi uma coluna, há muitos anos, quando começou, dizendo que aquele governador do DF, o Arruda, tinha entrado na fase autista. Não estava mais... porque você atinge as pessoas, coitadas, autistas, que não tem nada a ver com político vagabundo. Eu recebi 200 mil admoestações de familiares e pedi desculpas, e entendi de fato como é que quando você liga uma coisa com a outra, você gera mais preconceito ainda, né? Sim.
Era como a gente, quando era pequeno, que as crianças com síndrome de Down eram chamadas de mongoloides. Essas são as vantagens do politicamente correto que as pessoas não conseguem Pois entender. é. O Pois mundo é. era bárbaro antes do politicamente correto chegar. A gente Isso. chamava as pessoas deficientes de retardado, mongoloide, chamava os cadeirantes de aleijado. Aleijado. Não é mais legal você chamar uma pessoa de cadeirante, é respeitoso. Se fazer piadas horrorosas com todo tipo de minoria. O politicamente correto, eu digo que eu não sou 100%, porque eu acho que não tem que ser 100% politicamente correto. Mas o politicamente correto veio para nos dar civilidade. E quem não gosta disso é gente bárbara, tipo o Bolsonaro. Pois é. Você sabe que também uma coisa que eu queria discutir contigo aqui, que eu acho que as suas posições são bem legais sobre isso, é a discussão sobre lugar de fala. Uhum. Eu, em certos momentos, para mim, lugar de fala vira, às vezes, um puxadinho do fascismo. Eu já fui interditado em discussões, você sabe das minhas posições, eu sou antirracista, né? Eu apoio integralmente a agenda feminista. Uhum. Eu sou como você, acho que o politicamente correto veio para acabar com a barbárie, é importante que a gente se dobre nesse sentido ao politicamente correto. Sim. Mas eu já fui interditado em discussões, eu defendendo o direito ao aborto, mas mandaram me calar porque eu não era mulher. E assim como nas discussões sobre racismo, nas discussões sobre racismo, também já fui interditado para você, porque olha o branco falando, isso assim, eu discutindo como antirracista. Você não acha que a questão do lugar de fala e aí a radicalização do identitarismo não prejudica um pouco a própria narrativa da esquerda? Eu acho que todo mundo deve ter o direito de opinar sobre tudo. Agora, algumas pessoas têm mais propriedade do que as outras no que falam. Esse aqui é o ponto do lugar de fala. Mas certo? Isso dá direito a interditar outras pessoas por causa disso, não? Não, isso que eu falei primeiro. Todo mundo tem o direito de opinar sobre o que quer que seja. Agora, é inegável que algumas pessoas têm mais propriedade que outras. Claro. Então, por exemplo, eu não posso falar sobre o câncer de próstata com tanta propriedade quanto um homem que tem próstata, certo? Assim como eu posso falar com mais propriedade sobre o aborto do que você que não tem útero. Esse é o ponto, certo? Mas que você pode falar? Pode, claro que pode. Eu não gosto dessas interdições e sou contra essas interdições, porque eu também já houve tentativas de me interditar. E eu sempre falo a frase da Elza Soares: o meu país é meu lugar de fala. Eu tenho coisas que eu vou abrir minha boca, sim, para falar contra, porque eu estou em defesa do Brasil. E isso me dá o direito de opinar sobre tudo, né? Você vai ser a favor da descriminalização do aborto porque você acha que é o melhor para o Brasil. Isso não diz respeito a você ser homem ou ser mulher. Você acha que é uma política pública correta para o Brasil. Então, enquanto brasileiros, nós temos o direito de opinar sobre tudo. Tudo. O meu país é meu lugar de fala. Elza Soares. Ô, Sinara, me tira uma dúvida. Está entrando aqui, já entrou 3 vezes, gente perguntando, mas e o furo do Banistado Leak, Sinara? Vai continuar fingindo que não existe? É aquela história do duplo expresso, é isso? Gente, esse pessoal do Duplo Expresso está botando gente para comentar em tudo que é lugar que eu apareço. Não adianta. Sinara, então eu já quero deixar... Eu vou dizer aqui, eu não vou dar espaço para o Duplo Expresso nunca. Eles são, cuidado, agente Duplo Expresso, é gente que a gente não sabe qual é a intenção. E não é aquele maluquinho que fica na Suíça? Por que eles me brigaram comigo? Porque eles publicaram um artigo sobre a ministra Carmen Lúcia, chamando ela de lésbica, onde usavam como símbolo de ser lésbica aranhas caranguejeiras e tesouras. Não vou concordar com isso jamais sobre ninguém. Então, esse nível baixo, essa gente não tem vez comigo. Podem continuar mandando esses robôs aí perguntarem por que eu não dou espaço para fake news deles, porque eu não vou dar. Não vou dar nunca. Pois é, Sara, fica aqui a minha posição também. Eu abomino esse Duplo Expresso. Abomino, desde sempre. Acho que são produtores também de fake news, da mesma maneira que o gabinete... Mitômano. E tem muita gente da esquerda que embarca atrás desses caras. Não é impressionante isso?
É impressionante isso. Outro dia, alguém lá dentro da TV Democracia do Fábio Panunzio deu espaço para eles e o Fábio me disse que foi sem ele saber, porque ele também não aceita e não confia nesses caras. Esses caras são mitômanos, eles atacaram o Haddad durante a eleição de uma maneira muito esquisita. Sim, então, você lembra. Abram o olho em relação a essa gente. Pois é, eu também acho. São os terraplanistas da esquerda. Eu abomino esse duplo expresso. Cara, outro dia a menina mandou para mim, a Tânia Mandarino, que é uma advogada super séria dos advogados pela democracia lá de Curitiba, me mandou dizendo que eles estavam inventando e botando no ar que eu recebo dinheiro, 11 mil reais do Brasil 247. Botando até dinheiro que eu recebo do 247. Tá bem remunerada. Uma coisa assim mentirosa ao extremo. Sabe quantas horas tinha a live deles? Não. 5. Aí eu falei para ela mandou assim, tá em 3 e 5. Aí eu falei assim, eu olhei 3 minutos e não tá. Ela falou, não, menina, 3 horas. Pois é, que coisa louca, né? Eles estão loucos para eu dar o meu espacinho conquistado com tanto suor para eles, mas eu não vou dar, não. Sinora, você sente falta de trabalhar em redações tradicionais, como era com aquelas que a gente trabalhou, né, até os anos 90? Ou essa vida de socialista morena solitária é melhor? Eu não sinto falta nenhuma de trabalhar na mídia corporativa de novo, né? Porque, primeiro que hoje eu faço as minhas próprias pautas e isso não tem nada que pague. É muito legal, porque eu só escrevo sobre o que eu quero, né? Ninguém manda em mim, nem o pessoal do Duplo Expresso, nem o chefe, nem ninguém. Eu só escrevo sobre o que eu quero, ninguém me pauta. Então, assim, é muito difícil estar num jornal tradicional com esse perfil hoje, né? Só querendo escrever sobre o que eu quero. E aí, depois também, Leandro, eu descobri algumas vantagens no jornalismo digital que me fizeram esquecer para sempre o jornalismo de papel, que é o fato de você você faz uma matéria, por exemplo, vocês abrem um post qualquer lá do Socialista Morena, vocês vão ver, tem vídeo, tem link dentro do post puxando para outro lugar. Você pode passar, né? Dentro de uma postagem, você pode passar 2 horas lendo, porque tem muita informação, não só de dentro do post mesmo, como agregadas que você coloca. Enfim, é uma riqueza que nós não temos. A única diferença séria que nós temos em relação à mídia a mídia corporativa, é que eles têm dinheiro para contratar repórteres e fazer reportagens, coisa que nós ainda não conseguimos conquistar. Nós dois fazemos parte de um grupo, Jornalistas pela Democracia, que é uma iniciativa que foi uma iniciativa do Leonardo Atush, do Brasil 247, esse que paga essa fortuna aí para vocês. É uma vaquinha. Tá, então é o seguinte, essa é mais uma tentativa de unir jornalistas em torno, né, de uma missão, de um objetivo, no nosso caso, é dar voz à democracia. Mas o modelo de negócio no mundo digital ainda para a gente ainda é um pouco confuso. O que você acha que falta para ver, de fato, um grande portal de esquerda com jornalistas bem remunerados, com financiamento, enfim, transformando a gente, usando a nosso favor essa dimensão digital do jornalismo? Então, eu acho que a gente não pode tanto se queixar, porque quando você abre, por exemplo, uma matéria no Globo, você vai ver que está cheio de Google Ads, exatamente como o Brasil 247, por exemplo. No meu site não tem, porque como sou só eu, e eu tenho os assinantes e tal, e eu queria que ficasse, em primeiro lugar, bonito. Eu não botei Google Ads no meu site, a não ser num canto, assim, na home. E aí, mas se você for nas páginas da mídia comercial, você vai ver que está cheio de Google Ads. O que são os Google Ads? São anúncios aleatórios que entram como caça-cliques nas páginas para poder as pessoas ganharem algum dinheiro. E esse modelo
está generalizado, não está só entre nós. Então, quanto mais conteúdo nós tivermos, quanto mais cliques nós tivermos, mais nós vamos nos tornar independentes no mesmo modelo que a mídia tradicional, porque toda aquela coisa dos anunciantes, não sei o quê, houve uma fuga enorme de todos os lugares, né? Sinara, eu acho que o que nós temos que focar em conquistar é isso. É porque nós estamos muito voltados para a opinião por conta de não termos recursos para fazer reportagem e a gente precisa ter bons repórteres na mídia alternativa. Você tem uma saída boa para isso, eu acho que como você tem uma pegada de jornalismo cultural, você acaba fazendo boas reportagens desse campo de cultura, que é uma reportagem que você pode fazer sem recursos, ou com poucos recursos, ou a partir do seu viajar, né? Sem viajar e tal. Assim, isso não pode ser replicado em outras situações. Hoje, assim, pela internet, a gente consegue fazer muita coisa. Não falta também vontade, não há uma certa preguiça dos jornalistas em fazerem reportagem, já que a opinião é uma área muito mais confortável? É, só sentar e escrever, né? Eu mesmo quando eu faço artigos de opinião no site, tem um pouquinho de reportagem. Eu gosto muito de matéria de pesquisa em artigo, em arquivo. Eu até estou preparando uma matéria bem divertida sobre as emas do Alvorada. Ah, que massa! Que emas sensacionais, né? Elas odeiam o Bolsonaro. Elas nunca picaram nenhum presidente. Tem histórias hilárias sobre essas emas. E eu vou fazer uma matéria, não é artigo, uma matéria sobre isso. O homem e a ema. Pois é, essa é uma matéria que está quicando. Como tem muitas matérias que vão quicando e que a gente deixa passar. Acho que eu sempre que eu falo por mim, eu gosto muito mais hoje de escrever opinião, porque ela é muito mais confortável, eu tenho muitas reflexões já, com a idade você vai tendo mais reflexões, mais ideias, né? Coisas que você quer passar adiante. Mas, no fundo, é possível fazer reportagem. No fundo, é possível você, a partir do seu home office, você fazer reportagens. Claro, eu faço reportagem. Quase tudo que eu produzo é reportagem. Agora, eu vou dizer uma coisa também para vocês. Nossos políticos de esquerda, quando querem dar informação exclusiva, quem eles procuram? Isso é lamentável. Quem eles procuram? Eles procuram a nós ou procuram aqueles jornais que sempre falaram mal dele? Estão loucos para aparecer na página amarela da Veja, no Bom Dia Brasil, na Folha de São Paulo. É ridículo isso. Olha só. O que mais me chateia, vou dizer. Cara, eu vou dizer para vocês, sem querer me gabar, já teve várias matérias minhas no Socialista Morena que foram copiadas pelo BBC Brasil. Não o texto, mas a pauta. A pauta. Eles fizeram. Pauta. Já aconteceu várias vezes. A última agora foi... Eles copiam tudo. Não só o BBC, Folha, Globo, eles copiam as pautas. Aí a matéria é sobre o massacre de Manguinhos, que foi a perseguição da ditadura aos cientistas. Eu dei tem 1 ano. Aí eu tô na minha casa recebendo pelo WhatsApp de um grupo de esquerda a matéria da BBC. A pauta roubada, claro. Tem 1 ano que eu dei isso no meu site, não me manda para mim. Cara, você lembra que uma vez eu fiz uma brincadeira de comidas que tinham ficado cafonas, que tinham desaparecido, e a Folha fez exatamente essa matéria no meio dessa brincadeira minha no Facebook. Acho que até você falou, Leandro, aí, ó, a sua brincadeira virou matéria. E muita gente processa, fala com o ombudsman. Né? Mas é isso, essa pauta acaba roubando. Eles entram na internet e roubam pauta. Eu e Leandro tem um escritor que a gente adora. Chama-se Philip Roth. Ah, eu amo. E aí, eu comprei num sebo, até tentei dar para ele, mas ele já tinha lido o livro do Casei com um Comunista. Casei com um Comunista. Estou lá lendo o livro Casei com um Comunista. E aí o livro conta a história de como os professores foram perseguidos nos Estados Unidos durante o macartismo. Aí eu, fui lá e fiz a matéria a partir das histórias que tinham no livro do Philip Roth. Ou seja, é uma pauta muito específica. É muito difícil alguém fazer a mesma pauta sem ter lido o livro do Philip Roth por acaso ou sem ter copiado a minha pauta. E qual não foi a minha surpresa quando meses depois eu vi na BBC a mesma matéria, inclusive com as ilustrações que eu garimpei.
Olha só. É plágio. Isso é Cara cópia de de pau pau. total. É cópia de pauta, exatamente, exatamente. Sinara, por falar em mídia comercial, eu vi agora a notícia de que o Alexandre Garcia, que é uma figura execrável, né? Lamentável, um nojo de pessoa, ele está sendo contratado pela CNN Brasil. Assim como o William Vac já está na CNN Brasil, assim como aquele Caio Coppola, aquele menino retardado Até idiota, tá, brincaram que ele vai tá. ser. O grande debate vai ser entre ele e o Caio Coppola. Pois é, você não acha, assim, não é incrível que essas figuras lamentáveis do jornalismo, essas figuras reacionárias, né? Assim, esses jornalistas execráveis tenham sempre espaço e ganhem sempre bem? Você não acha assim que é muito injusto esse mundo nosso de jornalismo? Pois eles contrataram o Sidney Rezende, né? Também. Pois é, Vamos, cravo e ferradura. vamos lembrar. É, eu tenho certeza que nesse caso aí, está tendo um QI muito grande vindo do Palácio do Planalto, né? Sim, com certeza. O Alexandre Garcia, não posso afirmar com certeza porque eu não tenho informação, mas eu tenho um feeling que o Alexandre Garcia foi contratado a pedido do presidente da República. Sim, de quem ele puxa o saco diuturnamente. Uma vez porta-voz de Milico, sempre porta-voz de Milico, né? Porque o Alexandre Garcia vem puxando o saco e lambendo bota de ditador desde a época da outra ditadura. Você tinha uma esperança que a CNN Brasil, quer dizer, que esse tipo de empreendimento comercial de mídia pudesse ser diferente do que tinha no Brasil, de Globo, de Bandeirante, de Record? De vez em quando eles ainda me surpreendem positivamente. Não com aquele programa do Leandro Carnal, que eu vi um pouco e achei chatíssimo. O Leandro Carnal é chato demais, né? Nossa Senhora! É o tio Suquita e as duas gatinhas, né? Eu acho o Leandro Carnal chato. Me desculpa aí quem gosta. Pois é, cagador de regra, né? Outra, nunca vou esquecer dele puxando o saco do Moro. Do Vocês Sérgio podem Moro. esquecer, mas eu não Tomando sei se tem uma vinho, memória eu também boa. não. Tem uma memória Tomando vinho. boa. É. Mas assim, você tem alguma esperança de que essa mídia comercial seja razoavelmente justa em algum momento da nossa história, Sinara, daqui para frente? Olha, eu não tenho esperança nenhuma neles. Nenhuma. Infelizmente, o PT, né, vacilou muito no seu projeto de comunicação para a esquerda, sabe? O modelo foi equivocado. Eles deveriam ter investido menos dinheiro em comunicação na época da eleição, ou seja, deveriam ter dado menos dinheiro a marqueteiro e separado um pouco de dinheiro para construir um canal próprio. O PT poderia hoje ter um puta site. Ter um puta site. Mas não sai do Rame-Rame, né? Sinara, tem uma pergunta aqui da Claudinha Dantas, que mora em Berlim. Sinara, quando vejo nossa bandeira, associo sempre aos bolsomínios. O que fazer para mudar essa realidade? Você usaria a camiseta verde e amarela? Só na época da Copa. Mas essa é uma... Outro dia eu fui numa feira, a menina falou assim, eu estava olhando umas havaianas, aí a menina falou, leva essa da bandeira do Brasil. Engraçado que assim, eu não acho essa uma questão menor. Eu acho essa questão muito importante, Sinara. Assim, as cores do Brasil, embora esteticamente nunca tenham sido grande coisa, mas eram cores de orgulho nacional, você usava, né? Elas estão definitivamente associadas ao fascismo brasileiro, né? Ao bolsonarismo, a tudo que há de pior na ideologia, sobretudo de classe média. Assim, essa movimento contra isso, viu? O próprio Felipe Neto... Contra usar o verde e amarelo ou contra resgatar, ou a favor de resgatar o verde e amarelo? Não, a favor de resgatar. Tem um movimento no Twitter, por exemplo, porque os bolsominions todos chegam com a bandeira do Brasil. Parece que a bandeira é deles. Aí bandeira do Brasil, Israel e Estados Unidos. Hã? Brasil, Israel e Estados Unidos. É mais ou menos assim. Né? Então, existe um movimento oposto, que é todas as pessoas progressistas também botarem a bandeira brasileira no perfil.
né? Eu, como sou partidária daquela história de que o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas, eu vou participar de porra nenhuma. Nem muito menos o seu. Eu tenho pavor quando eu vejo gente de verde e amarelo. Eu mudo de calçada. Credo. Ó, tem uma pergunta aqui do Jerônimo Colares. Ele fala assim, quando e por que devemos ir para as ruas derrubar o fascismo? Deixa eu pegar esse gancho, porque assim, tem esse desejo transversal, né, na sociedade, na esquerda, entre todos nós, de que em algum momento a gente vai ter que ir para a rua derrubar o fascismo, só que ninguém vai para a rua há muito tempo. As redes sociais, convenhamos, elas tornaram essa questão de ir para a rua muito distante das pessoas. Elas preferem ficar na internet. Eu não acho que é a culpa das redes, eu acho que é a culpa da polícia. Porque as pessoas têm medo de ir para as ruas e apanhar a polícia. As pessoas de esquerda, né? E o que saiu esse final de semana no UOL sobre como que a polícia do Rio encara as manifestações de esquerda só corroboram o nosso medo de levar nossos filhos para a rua, né? Outro dia o filho de uma amiga nossa, filho da Yara Vidal, sabe a Yara? Sim, o filho claro. dela, adolescente, foi para a manifestação, ele ficou em casa em pânico. Porque você não sabe o que a polícia pode fazer com os nossos filhos, com os filhos das pessoas de esquerda. Né? Porque eles podem cegar um olho, dando tiro de bala de borracha no olho. Então, assim, a gente está intimidado de ir para a rua. Está todo mundo... Essa é a verdade. Com medo de ir para a rua. Com medo de ir para a rua, porque chegando lá, a gente vai ser minoria e os caras vão descer a porrada para cima da gente. Né? Enfim, estamos no mato sem cachorro. Você acha que também não tem uma acomodação? Você juntar um exército de emas. Emas bicadoras de bolsominions, né? E jogar em cima. Um exército de emas e botar ao redor assim, da gente. Sinara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui muito crítico e continuo sendo daquela cobertura no Palácio da Alvorada de jornalistas ficarem submetidos naquele curralzinho, de um lado, ouvindo insultos daqueles imbecis e fanáticos religiosos que ficam ali amando do Bolsonaro, e depois do próprio Bolsonaro. Assim, eu achava, inclusive, que ali deveria ser uma posição pessoal do repórter. Assim, eu não faço, eu não vou, correndo o risco, inclusive, de ser demitido. Mas isso não aconteceu. As pessoas continuaram indo para lá como cordeirinhos, obedecendo seu chefe das redações, e umas poucas emissoras, sei lá, e redações, decidiram tirar as pessoas de lá, sendo submetidas não só a insultos, mas ao contágio de Covid. Você não acha que deveria, assim, que já tem uma geração de jornalistas que é absolutamente tarefeira, que perdeu a dimensão de que é ser jornalista de verdade? O que eu acho é que poderia, no mínimo, ter uma reação que é responder ao presidente na hora que ele falasse aquelas barbaridades. Pois é, não falam nada, né? Como é que você cala? Eu mesmo não ia aguentar, não. Nem eu. Nossa Senhora. Eu ficava vendo quando foi aquele idiota daquele carioca, aquele do Pânico, distribuindo banana para os jornalistas, não teve um jornalista que pegou e pulou aquele cercadinho com a banana e enfiou na boca daquele desgraçado. Exato. Era para eternizar essa imagem, pegando ele pelos cabelos e enfiando a banana na boca dele. E todo mundo ficou ali, alguns rindo, quer dizer, uma posição passiva, né, assim, patética, né? De aceitação, de resignação de um papel menor do jornalista, você não acha? Eu acho que eles poderiam ter investido em fazer perguntas que deixassem ele irritado, para mostrar ele na situação cada vez mais fora da normalidade, né? Que ele mais histérico, ele perde as estribeiras. É fácil fazer isso. Sim, porque ele é um ser irracional. É um energúmeno. Né? É um energúmeno completo, exatamente. E aquelas pessoas do lado, não sei como é que... Olha só, é porque eu falo, acho que tem uma outra geração de jornalistas. A nossa geração de jornalistas tinha o sangue mais quente. Assim, eu jamais ficaria do lado daquele povinho gritando sem mandar aquela gente tomar no cu. 10 vezes por dia. Mandar calar a boca, fanático religioso de merda. Tá? Alguma coisa ia ter que acontecer lá, mas não, eles ficam ali ouvindo insultos. Cordeirinhos, exatamente, cordeirinhos ali no curral. O presidente vem e literalmente cospe na cara deles. E eles não reagem. Né? Assim, é uma coisa agora também tem o lado, Leandro, que eles também, os nossos
nossa mídia corporativa, bota lá uns meninos muito novos. A gente recém-saída da faculdade se já saiu. Apavorada, né? Apavorada, com medo. Não bota uma pessoa que vai saber, que ter malícia, né? Não vai botar um Thales. Tipo, vamos fazer essa campanha, botem o Thales no curralzinho. Ia ser sensacional o Thales Faria. O Thales Faria é um jornalista aqui de Brasília que ele respondia na lata. Na lata. É um jornalista, é um grande jornalista, né, impaciente, que jamais, que não aguenta, né, lero-lero, né? Não foi que seria ótimo. Um clássico, vou contar para ele, teve um clássico do Thales que ele dormiu numa coletiva, e dormiu, e aí o político virou e falou assim, mas você está dormindo? Ele falou assim, não, eu estou acordado esperando você falar alguma verdade. Foi genial! Imagina se fizesse isso com o Bolsonaro, ia ser maravilhoso. Pois é, presidente, até agora você não respondeu nada que eu perguntei, ninguém fala isso, não precisa xingar, mas, presidente, não foi isso que eu perguntei. Você não respondeu o que eu perguntei. Eu quero saber isso. Você vê com dados, né? O senhor está aí dizendo que é cloroquina, mas olha só, a MS disse que não presta, mas está em cima dele. Vai para o Bolsonaro, galera. Mas eles não vão, não tem jeito. Acho que tem uma geração muito de tarefeiros, né? Que foi moldada numa outra cultura de jornalismo, que é essa de cumprir tarefa, não é? Aquela vaidade intelectual que fazia que era integralmente ligada à profissão, ela desapareceu. O jornalista não é mais um intelectual, ele é um funcionário. Então, ele não se vê mais como pensador. Eles convenceram a geração mais nova de jornalista aí? Eu não acredito que conseguiram convencer muito bem, não, porque eu conheço alguns jornalistas mais jovens que dizem assim, que gostariam de ser como a gente, de ter opinião, de colocar, sabe? Todo mundo, quem é que não quer ter opinião? Mas eles convenceram os jornalistas de que existe esse mito da imparcialidade, que é uma mentira. Mentira. Vou dar um exemplo para vocês, quentinho. New York Times é um dos maiores jornais do mundo ou não é? Sim. Ele tem lado ou não tem? Óbvio que tem. Sempre foi um jornal ligado ao liberalismo dos Estados Unidos. Sempre. Tem. Defensor, porta-voz. Claro. Palhaçada dizer que você não pode fazer bom jornalismo e ter lado. O New York Times faz excelente jornalismo. E ter lado, é verdade. É melhor que você diga que tem lado do que fingir que é imparcial, que é uma mentira que se perpetua nas redações. E assim, as pessoas sabem que é mentira. Como na imprensa brasileira, a imprensa brasileira não é plural, ela é toda de direita, eles falam que eles botam os imbecis dentro dos lugares para dar pluralidade. Não existe isso. Não existe pluralidade dentro de um jornal. O que você tem que ter é uma imprensa plural. Verdade. Olha só, a nossa amiga da Bahia, Liliana Peixinho, pergunta o seguinte, Sinara, o brasileiro resiste em não financiar o jornalismo independente livre e sou testemunha disso desde os anos 2000, quando tentamos as plataformas crowdfunding. Poderia trazer exemplos de como esse caminho pode se sustentar? Temos diversos exemplos de agências em dificuldades, como a Pública, a Envolverde, a Colabora e muitas outras. Como vencer esse desafio? Poxa, Liliana, eu não sou a pessoa mais... eu tenho sofrido muito nos últimos anos, com muita privação, muitas dívidas, né? Desde que eu resolvi ser jornalista independente. Então, aqui... Estou tentando, e o que está funcionando atualmente é essa sinergia entre os diferentes sites, né? Então, por exemplo, eu agora participo dos Jornalistas pela Democracia, estou lá na revista Fórum, faço vídeo no Conversa Fiada, e aí você vai juntando um pouquinho com o que os leitores assinam no meu site e eu vou vivendo. Mas, assim, você vive de uma maneira modesta. Por sorte... Eu cozinho muito bem, não há lugar em Brasília onde você come melhor que na minha casa. Pois é, a socialista Morena tinha que socializar também essas receitas. Né? Olha só, a Liana Carlan, que é advogada no Rio Grande do Norte, não, ela está mandando... Pode falar também que você é casada com chefe de cozinha. Pois é, agora eu que faço o almoço em casa nessa rotina de pandemia, depois eu te conto. Deixa eu te falar uma coisa, Sinara, é Liana Carlan, de advogada no Rio Grande do Norte. Antigamente havia jornais de sindicatos e associações, veículos de comunicação com as classes trabalhadoras.
As mídias sociais estão sendo subutilizadas como meio de comunicação com a classe trabalhadora? Os fascistas utilizam melhor desses instrumentos do que nós? Pois é. O que a gente faz é jornalismo operário. É um jornalismo feito por operários da comunicação. Né? O meu site, por exemplo, eu considero ele, eu situo ele entre os exemplos de jornalismo operário que já existiram. Né? Eu acho, e já fui em algumas oficinas de sindicatos e tudo, que os sindicatos e federações poderiam investir nisso, mais nisso. Eu acho que eles investem pouco nisso. Ainda estão com a cabeça no passado. Então, por exemplo, se você abre o site do Sindicato de Bancários de São Paulo, você vai ver que é um site muito bem feito, e aí ele se comunica muito melhor. Mas eu fui dar uma palestra, por exemplo, no Sindicato de Bancários da região de Curitiba, que o site já era antiquado, confuso, né? Então, assim, o que eu acho que deveria acontecer, as pessoas deviam se debruçar sobre como era antes do golpe de 64. Inclusive, Leandro, eu andei estudando sobre o CPC da Uni, que produzia filme, que produzia música, que vendia livro barato. Esse é o tipo de coisa que a gente nunca deveria ter abandonado depois que a democracia voltou. Né? Porque o que aconteceu? Tudo isso existia, a ditadura veio e acabou. Mas aí foi retomada a democracia e nós não retomamos essas práticas. Nós não retomamos os jornais pequenininhos que existiam antigamente e foram melados pela ditadura. Por quê? Deveríamos ter retomado. Não é porque havia um consenso de que não eram mais necessários, porque eles eram jornais de resistência à ditadura? Não, anterior à ditadura. Ah, tá, os pequenos jornais. Mas assim, há uma diferença também temporal e geracional nisso, assim, até de tecnologia. Você acha que tem, você tem como reproduzir o mesmo contexto? Digitalmente, ó, Leandro, eu não posso, uma coisa que eu não posso me queixar é de alcance de público. Não posso. Eu coloco um texto que, em geral, né, engraçado, as pessoas gostam muito de texto. Sim, eu acho que agora o nosso lado está embarcando com tudo nas lives, nos vídeos, mas eu digo para vocês, por experiência, as pessoas gostam muito de leitura e estão sempre procurando coisas para ler, felizmente, porque é a parte que eu mais gosto. Então, eu publico um texto no meu site que no Facebook já tem, recentemente, 3.000 compartilhamentos. São números que, às vezes, um grande jornal não tem. O que a gente não tem é produção grande de conteúdo. Isso. Nós não somos bons conteudistas. Os sindicatos poderiam estar fazendo isso. Como o Brasil de Fato faz. Hoje, do nosso campo, quem mais produz reportagem é o Brasil de Fato. É um jornal ligado ao MST, né? Exato. E os sindicatos podiam estar fazendo isso, podiam estar produzindo matéria. Eu teve matéria que eu já publiquei no site, que era matéria tirada de jornalzinho de sindicato. Mas o problema, aí eu te falo pela experiência também, que eu tenho uma agência que foi criada, a gente tem como clientes sindicatos, desde sempre. As estruturas sindicais são muito anacrônicas. O pensamento sindical sobre comunicação é absolutamente anacrônico e é difícil você convencê-los do contrário. Exato. Porque eles têm uma natural desconfiança de novos modelos, mas, em compensação, eles se agarram a modelos que não funcionam mais. Então, as transições são muito, muito duras, muito complicadas na parte de comunicação. Enquanto isso, a direita nada de braçada. A direita adota rapidamente as novas tecnologias, ou as utiliza da forma mais eficiente possível para fazer coisas ruins, como fake news, por exemplo. Também porque eles têm um volume de dinheiro, um fluxo de dinheiro, que a gente não sabe de onde vem. A nossa origem, todo mundo sabe, mas é a origem do dinheiro do MBL, a origem do dinheiro... A gente está sabendo agora, né? Livre, a origem do dinheiro... Ninguém sabe. A gente está começando a saber agora, está se descobrindo agora, né? Exatamente. Mas eu não quero tirar deles também o mérito de que, de fato, assim, eles adotaram não só
não só tecnologias novas que exigem grana, mas ideias novas, as ondas novas de internet que são muito eficientes. Né? A própria utilização de memes, produção de web vídeos curtos, altamente viralizáveis, dentro de pesos e estruturas perfeitas para ser usadas em WhatsApp, por exemplo, eles nadaram disso de braçada, sem muita discussão. Mas não é tanto uma coisa que a gente possa invejar, né? Porque, por exemplo, essa memização da informação não é uma coisa invejável para nós, como jornalista, não é. Não, mas como comunicação, a memificação é interessante. Você utilizar memes para passar informações, desde que sejam informações corretas, ela não é uma coisa ruim. Eu acho uma coisa interessante. Eu, particularmente, gosto de memes. Acho que meme é uma linguagem eu hoje. Da risada, mas em termos de informação. Mas você pode utilizar, dar risada recebendo informação com memes. Ou você acha que não? Eu, quando uso os memes no meu site, são em artigos de humor. Mas quando eu quero falar sobre uma coisa profundamente, aí os memes somem. Deixa eu te perguntar que outra coisa. É muito raso, sabe? Eu acho que é tudo muito raso. E o meme é um resultado desse raso que há. Eu acho que o meme não precisa ser uma fonte de conhecimento, mas ele acaba sendo a fonte de conhecimento porque, assim, Sinara, a gente tem que reconhecer que na sociedade hoje, sobretudo os mais jovens, na idade dos nossos filhos, por exemplo, o déficit de leitura é uma coisa assustadora. Assim, esse déficit de leitura leva a um déficit de referências enorme. As pessoas não têm mais nenhuma referência histórica sobre nada. Então, quer dizer, por isso que a fake news funciona de forma nesse vácuo ela é tão eficiente, porque ela supre essa área de não conhecimento, né? Esse não lugar de conhecimento, ele é suprido com memes. Aí é ruim. Mas eu acho que se você utilizar a informação com os memes, enfim, com os recursos de forma criativa, claro. De forma criativa, eu acho sensacional. Deixa eu te fazer a última pergunta, porque o meu compromisso é nunca passar de 1 hora da live. Então, eu tenho que entrar daqui a pouco no TV 247. Hoje eu estou na maratona. Maratona Sinara Menezes. Maratonem. Eu também estou na pandemia de lives. Olha só. O Eduardo Batistão pergunta o seguinte: há ainda um pacto para não repercutir as matérias da Carta Capital? Ele fala isso porque nós dois trabalhamos na Carta, desde a época do Bob Fernandes também, ele é leitor de lá. O que você acha que acontece ainda? Assim, você acha que a Carta Capital ainda é uma referência dentro da mídia de esquerda, ou você acha que ela acabou se perdendo no meio dessa pandemia de sites e blogs e tal de esquerda também? Não, eu acho que a Carta consolidou seu nome como revista de esquerda, mas eu acho que ela ainda não encontrou o seu lugar nas redes. Eu acho que ela poderia se colocar de uma maneira mais presente nas redes, até porque não está garantido a ninguém que continue no papel. Nenhum meio de comunicação hoje pode dizer eu vou sempre existir no papel. Não existe essa possibilidade. A Folha pode dizer hoje, a Folha sempre existirá no papel? Não acredito. O Estadão pode dizer hoje, o Estadão sempre existirá no papel? Não acredito. Então, como que a Carta Capital pode achar que vai existir sempre no papel? Então, eu acho que ela deveria, desde já estar fazendo esse mergulho intenso no digital, né? Eu digo um exemplo. No final do ano, eu publiquei na Carta, como colaborador, uma matéria sobre a pandemia de vício em opioides nos Estados Unidos. Uma matéria muito, muito profunda e que é uma coisa que muito pouca gente conhece essa realidade no Brasil. E eu adoraria ter botado depois para as pessoas lerem. Nunca entrou no ar. Nunca entrou no ar. Então, Batistão, como é que as pessoas vão repercutir matérias que não estão nas redes? Se elas estiverem só no papel, meu amigo, não vão repercutir nunca. Sinara, olha só, estamos terminando aqui a voadora. Muito obrigado, Sinara Menezes, minha amiga, minha irmã querida, desde a Faculdade de Comunicação da UFPA. Pois é. Então, a última voadora. Você acha que é possível ser socialista num país de fanáticos religiosos, crentes e evangélicos? Eu acho que, como dizia Darcy,
enquanto houver desigualdade, sempre vai ser possível ser socialista. E como dizia Saramago, ser socialista ou comunista é um estado de espírito, você pode ser em qualquer parte. Tá ótimo. Um beijo grande, Sinara. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.